Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula de sistemas multimídia. Nesta aula sobre demanda 6, a gente vai falar sobre os princípios de animação. São princípios, 12 princípios com base relacionado ao livro, bem conhecido, na verdade, do famoso, da Disney, os animadores da Disney eles adotaram exatamente esses princípios, e ele se aplica também, esses princípios, à vida real, deixando exatamente o conceito até mesmo mais pertinente, como a gente fala exatamente de representações do nosso mundo real, ou seja, como é que seria a caricatura, por exemplo, de um personagem que sentiu-se emocionado, está chorando, por exemplo, como é que seria, a gente consegue trazer esses elementos do nosso mundo real para dentro dos conceitos de animação. Então, a gente vai falar exatamente esses 12 princípios que seriam úteis, por exemplo, se a gente fosse representar modelagens tanto 2D como 3D em jogos, que a gente está exatamente focando exatamente nisso. Mas antes, vamos falar um pouco anteriormente, por exemplo, nas pinturas que eram feitas nas cavernas, tipo, nossos primeiros ancestrais já tinham exatamente um conceito prévio do que seria uma animação. Eles ilustravam através de figuras rupestres nas paredes exatamente esses modelos, tipo de representação do nosso mundo real, sabe? Como se fosse representando uma caça. Assim como, por exemplo, a gente consegue até perceber que é possível fazer exatamente um princípio de animação usando apenas papel e lápis. Por exemplo, esse famoso livro, que a gente faz com a representação desses desenhos, uma sequência de frames, a gente consegue obter uma animação. Então, esses princípios, essas animações, elas consistem exatamente de frame por frame, a gente vai construindo esses frames, e aí quando você percebe, já faz uma animação propriamente dita, A gente fazia exatamente isso também quando era criança, por exemplo, que tinha aquelas atividades de recreativas, que você pegava um palito de churrasco, fazia um passarinho, por exemplo, e colocaria uma gaiola no outro lado, Por exemplo, colocava um desenho de um passarinho, dentro, colava no palito, e no fundo colocava exatamente essa gaiola. E quando você girava, por exemplo, o palito várias vezes, assim, de uma forma rotacional, permitia que exatamente desse uma ilusão, por exemplo, de que o passarinho estava preso na gaiola, sendo que é exatamente duas figuras diferentes. Então, você percebe que com 2 frames, simplesmente, a gente consegue ter animações. Porém, não é uma animação, às vezes, pode perceber que, às vezes, o nosso nível de percepção, no nosso olho, ele tem exatamente uma visão, tipo, com duas figuras a gente consegue verificar a animação, A gente vê que, às vezes, a gente já nem precisa criar todos os frames, Por exemplo, dentro de um ciclo de animação, mas baixava 3 ou 2, Por exemplo, a gente tem uma visão até mesmo do conceito de animação, certo? É uma atividade que existe muito profissional de multimídia, e as animações ela tem uma complexidade muito grande de métodos. E esses métodos em si consistem exatamente de técnicas que vocês aplicam exatamente para fazer animações. E também ele vai precisar de hardware, que é exatamente do processamento bem nítido, principalmente se for animações 3D, que aí reforça exatamente essa característica de um poder de processamento maior. Existem 3 tipos de animações: animações convencionais, bidimensionais e tridimensionais. Uma animação convencional é uma animação em que você pode ter apenas um personagem, por exemplo, parado ou estático, ou até mesmo ele rotacionando, por exemplo, um camelo, por exemplo, no deserto, e o fundo do deserto, ele pode ter exatamente uma representação como se fosse um loop. Aqueles jogos que tem exatamente como se fosse um Mario Bros não, acho que talvez Sonic, ou até mesmo aqueles personagens que você, tipo, você percebe que o personagem está somente pulando e capturando tesouro, por exemplo, moedas, e o plano de fundo ele gira. E aí você percebe como se fosse um certo padrão, por exemplo, um comportamento, porque justamente é uma animação convencional, porque ele repete esse fluxo girando exatamente no nosso módulo, e permitindo que você tenha exatamente uma visão na representação desse sistema, Por exemplo, no sentido da animação, como dando a ilusão de que exatamente o fundo está girando
da mesma forma que o personagem também está se movimentando pela tela. Então, eu posso ter uma animação convencional de um camelo, por exemplo, caminhando, e em seguida eu posso ter exatamente um plano de fundo, ou seja, um deserto, criando exatamente a possibilidade de você ter a conexão dessas duas cenas, né, no começo e fim, e você consegue perceber que é como se ele estivesse andando e também o cenário também movimentando. Essa é uma animação convencional, ela é bem simples de se fazer. Já as animações bidimensionais, ela envolve exatamente outros conceitos. Por exemplo, essa animação aqui é uma animação convencional que eu estou mostrando na tela, mas uma animação bidimensional exatamente envolve, por exemplo, o personagem correr, por exemplo, se movimentar, eu consigo colocar exatamente elementos mais robustos dentro de uma cena, dentro de um jogo, por exemplo, evitando exatamente essa ilusão. Na verdade, precisaria ter montar um cenário complexo, por exemplo. Então, envolve muitas outras coisas na animação bidimensional, numa animação convencional, certo? E já a tridimensional, ela vai ver uma terceira escala aí, porque eu envolvo características de ordem como se fosse o nosso olho humano, né? Por exemplo, dando a percepção tridimensional, ou seja, a percepção Z. Então, nesses três tipos de animações, a gente vai focar nas animações bidimensionais e as tridimensionais e vai falar exatamente desses 13 princípios, desses 12 princípios e outras dicas que eu vou explicar exatamente no final que serão úteis para a criação dessas animações. Bom, esses 12 princípios de animações, eles são regidos, né, com base, como falei, criados pelo famoso animador da Disney, Frank Thomas, e também Oliver Jones, e ele criou exatamente o livro chamado Illusion of Life, que é da da Disney Animation. E eles aplicaram isso aí, nesse caso, os conceitos do nosso mundo real. Então, esses 12 princípios, por exemplo, são baseados nessa representação, e um dos primeiros princípios que a gente pode adotar, exatamente, que são pertinentes, nesse caso, tanto nos desenhos da Disney, como também em outras animações, esses princípios, certo? Então, eles criaram esses princípios porque eles foram os pioneiros, na verdade, na nossa indústria, para fazer exatamente desenhos, né? Se você percebe que os desenhos como Pica-Pau, Tom Jerry, esses desenhos mais antigos, foram feitos exatamente com eles, nem com recursos computacionais bem avançados na época, né? Mas a gente percebe que eles desenhavam à mão mesmo, e aí conseguia desenhar, fazer esses desenhos e adotar esses princípios antes mesmo de um computador mais potente. Então, o primeiro princípio é o comprimir e esticar. Né? Esse é um dos princípios mais importantes da animação, porque a gente usa exatamente o conceito de expressão física, de peso e volume associados a esse princípio. E aí a gente sabe que um corpo em movimento tem exatamente peso e volume. E ao conseguirmos ter essa dinâmica por exemplo, em bolas ou de borracha, por exemplo, pegando no solo, ou até mesmo os músculos de um corpo humano, com base no impacto, por exemplo, você percebe que você tem essa questão do comprimir e esticar bem pertinente. Né? Então, isso acontece no nosso mundo real. Por exemplo, uma bola caindo, ou até mesmo você pega uma câmera lenta de uma bola batendo no rosto, o seu rosto ele vai comprimir e vai esticar. Nesse momento, a gente tem que ter exatamente esses mesmos princípios dentro das nossas animações. Então, o corpo só pode ser sólido se seus movimentos e também as representações fossem também representativos do nosso mundo real. Por exemplo, o que a gente não teria exatamente disso, né, esse princípio, a gente não poderia adotar esse princípio no robô, por exemplo, não fazia sentido. Mas dentro de uma pessoa, por exemplo, numa luta, por exemplo, em jogos de luta, ou até mesmo em jogos de futebol ou tênis, por exemplo, o impacto da bola batendo no chão, comprimindo e esticando, teria que ter exatamente esses princípios, certo? De animação. Então, está aqui um exemplo de um comprimir e esticar. E também, por exemplo, posso ter esse mesmo tipo de princípio dentro do conceito de espanto, por exemplo, ou até mesmo você percebe que os frames aqui está bem pertinente, que ele está, primeiramente, a expressão dele de espantado inicialmente, né? E aí depois tem um comprimir e depois tem um esticar. Então, você percebe que eu consigo ter esses princípios também na forma representativa da nossa animação, né, do nosso rosto, né, por exemplo. Então, a gente consegue também ter isso dentro das nossas animações. Bom, outro princípio é o princípio da antecipação.
Esse princípio, ele prepara a audiência para um ato que vai ser performado pelo personagem. E aí tem exatamente essa característica, né, tipo, de ficar, você percebe que, por exemplo, a caixinha está se movimentando, você tem exatamente uma ação antes para uma determinada ação, ou seja, ele antecipa o movimento. Então, toda ação, ele costuma ter movimentos específicos que comunicam à audiência que irão acontecer. Por exemplo, o personagem dobra os joelhos antes de pular. Então, você percebe que, ao fazer isso, você já percebe que ele vai pular. Então, se você for fazer exatamente o personagem para pular, ele precisa primeiro dobrar o joelho, dar aquele impacto para pular. Ou seja, você tem que perceber, quando está fazendo animações, observar o mundo real propriamente dito. Ou seja, observando esse mundo real, você vai ter exatamente mais facilidade quando está exatamente desenvolvendo essas animações. Outros exemplos aqui no 3D, no 2D, seria exatamente, por exemplo, ao criar um personagem de um jogador de tênis, você percebe que cada um desses frames aqui, ele percebe que você tem exatamente um tipo de impacto. Vamos supor que você programe esse tipo de animação com base na força que você está exibindo na bola, por exemplo, né? Forçando essa bola do tênis a uma distância. Então, ele vai dar uma animação diferente. Então, vamos supor que eu coloco uma força X, aí você, depende, você percebe, olha só, aqui seria uma bola mais próxima, né? Se você observar que ele precisa de mais força, ele vai levar esse arco mais para cima, para ele ter mais força para impulsionar a bola para mais longe. Então, por exemplo, se você coloca isso antes de você ter essa animação, você poderia primeiro colocar essa força dentro da bola, né? Por exemplo, isso é possível através de um jogo, e ao fazer, com base nessa variável, ele tem um tipo de animação específica diferente com base na força que você está impelindo, né? Porque se você fosse, não faria sentido, por exemplo, colocar uma animação dessa se a bola está bem perto. Então, é preciso levar esses princípios em consideração, né? Tipo, o fato de antecipar a ação àquele movimento, certo? Bom, o outro princípio é a encenação. Esse princípio, ele é regido por conta da representação de uma ideia, por exemplo, de uma maneira bem mais clara, e ele vai usar técnicas de enquadramento, de luz, sombra, também para deixar o foco principal no personagem, ou seja, na narrativa apresentada. Então, a encenação em si, ele invoca exatamente essas características pertinentes, né, para a gente ter exatamente mais vínculo, né, até mesmo mais empatia, né, nesse caso, na forma da representação da cena, ou seja, para a gente ter exatamente a encenação propriamente dita. Por exemplo, não faria, ficaria bem mais dramático, né, por exemplo, o fato da sombra, aqui o efeito do pato tirando um coelho da cartola, com o efeito da sombra pertinente, né, por exemplo, a gente percebe que tem toda uma encenação para fazer exatamente isso, por conta do mistério que está atribuído à cena. Então, não é somente os efeitos das sombras, mas também a forma como ele está representado. Assim, olha só, ele tirou o coelho da cartola com todo um espanto, né, por exemplo, com toda um drama, na verdade, que permite uma encenação característica do personagem naquele momento. Então, se seu jogo, por exemplo, envolve exatamente algo assim parecido, então vocês precisam mergulhar no mundo real e ver como é que o personagem aconteceria exatamente fazendo isso, né, num circo, por exemplo, verificando como é que é a encenação dentro de um conceito, né, de representativo, certo? Vamos supor, quando comemora um gol, por exemplo, num jogo de futebol. E tem toda uma ensinação, né, para que, quando vamos supor que no jogo da FIFA, por exemplo, você tem exatamente isso bem claro, né? Por exemplo, você tem exatamente toda a ensinação do jogador quando está comemorando o jogo, o gol, nesse caso. Então, você não vai fazer uma animação bem simples, né, nesse caso. E depende do jogador também, aí tem aquelas dancinhas, né, enfim, tem as formas representativas, né, de cada um no mundo real. Então, teria que, para um jogo da FIFA, por exemplo, além da questão da caricatura, nesse caso, do personagem, né, na visão 3D, trazer todos os elementos representativos, né, da força, da velocidade, também teria que ter exatamente essas animações, essas encenações lá na hora que ele faz o gol. Como é que esse personagem faria exatamente a encenação na hora? Então, eles seriam verificar o comportamento, né, desse jogador assistindo as partidas de futebol para trazer esses elementos na animação. Um outro tipo de princípio também é o princípio da animação e posse a posse. Esse tipo de princípio, ele vai exatamente
adota exatamente duas técnicas para desenho de animação tradicional, que ele usa exatamente o direto em frente, quando se desenha todas as poses morfando até a parte do final do movimento. Ele é muito usado para exatamente demonstrar movimentos de ação, e já na posse, a posse, você tem exatamente quando se desenha exatamente as poses chaves, e depois vai pensando exatamente nesses intervalos, ou seja, colocando exatamente como é que seria exatamente a animação de início e fim. Você tem exatamente esses intervalos bem característicos, né, bem pertinentes, e você pode usar quando a gente quer exatamente ter uma atuação, uma dramaturgia, na verdade, uma dramaticidade nesse personagem. Então, você consegue obter, através do posse a posse, ou seja, o momento em que você tem exatamente o momento que ele faz com que converta, por exemplo, o quadrado para uma bola, depois para um triângulo, e em seguida, por exemplo, ele vai fazer a animação contrária, nesse caso, transformando a bola para o quadrado. Então, você pode ter essa animação passo a passo pertinente, por exemplo, na sequência, por exemplo, de animação de um personagem apoiando um objeto no chão, ou até mesmo caminhando. Então, você percebe que com 3 frames você já consegue fazer uma animação bem característica, né? Então, nesse caso aqui, apanhando uma pedra, então você percebe a força que ele está atribuindo exatamente naquele momento que ele está puxando essa pedra para cima, ele não tem força suficiente e ele acaba não conseguindo levantar. Você percebe que a pedra é muito pesada para ele, assim como você percebe toda a característica do frame, do passo a passo do personagem simplesmente vendo um objeto no chão, apanhando e em seguida conferindo esse objeto. Então, esse é um dos princípios mais básicos que deve ter exatamente nos jogos, porque, por exemplo, o personagem vai caminhar, vai pular, vai ficar parado. Por exemplo, o Sonic mesmo, se você parar um pouquinho, como ele é muito hiperativo, né, o do Sonic, aí o que acontece se você ficar parado? Ele fica batendo no pezinho nesse caso. Então, você percebe que está irritado naquele momento porque está parado, ou até mesmo a forma como você faz com que ele corra, né? Por exemplo, ou até mesmo ele adquire aquele poder, né? Quando ele adquire uma alta velocidade, ele já parte para um próximo tipo de animação, que é ficar girando, nesse caso, como se fosse uma bola, né? Que aí, nesse caso, ele fica mais forte, mais rápido, enfim. Você pode ter exatamente esses princípios bem pertinentes nos jogos de vocês. Além disso, tem exatamente um outro princípio, que é o princípio da sobreposição e continuidade da ação. Esse princípio é regido exatamente, principalmente por conta da técnica em si, que é uma maneira de você ter exatamente, demonstrar, por exemplo, as leis da física e os princípios também da inércia ao movimento. Por exemplo, você percebe que esse polígono aí, né, que você está vendo na tela, ele está se movimentando, ele corre, aí quando ele para, ele continua nesse movimento. Você não para como se fosse um robô. Nesse caso, você, por exemplo, você pode até perceber nessa animação aqui, olha só. O personagem, ele tá pulando, né, vem lá de cima, ele para, porém, a capa continua descendo. A capa não vai parar lá em cima, ou até mesmo já parar lá embaixo. Teria que ter exatamente esse princípio, né, da capa, exatamente aos poucos, caindo exatamente com base na lei das físicas. Então, as leis da física devem ser exatamente bem obedecidas nesse momento. Então, ele vai seguir em frente e vai ocorrer exatamente com que o corpo, para ser um movimento, mais as partes, eles continuam com esse movimento, né? Por exemplo, o caso exatamente da capa do personagem, e você vai sobrepor isso aí, né, com base nessa ocorrência. Então, ocorre justamente pelo fato do movimento, ele permite que você tenha exatamente essas ações que ocorre em tempos diferentes, e aí você pode ter exatamente essa característica dentro do seu personagem, ou seja, no movimento da roupa, por exemplo. Ou até mesmo quando você está correndo e aí para de vez. Aí precisa exatamente dar esse impacto, né? Ele não vai parar, tipo, um movimento brusco, ele tem que ir desacelerando, né? E aí isso acontece exatamente dentro dos princípios de continuidade e ação. Então, para fazer uma animação dessa, você precisaria também fazer todos os frames, né? Por exemplo, quando ele tá, vamos supor, que quando o personagem está pulando, cai de um penhasco e fica lá embaixo, por exemplo, o que acontece? Ele vai ter todo um princípio, tipo, a capa para cima, e aí quando ele está mais próximo do chão possível, essa capa vai descer.
E aí, quando ele desce, nesse caso, cai no chão, a capa, ao mesmo tempo, ele vai tendo esse movimento, né, de como se fosse exatamente o movimento dele caindo. Não é tão fácil de fazer isso, até porque quando você vai testar as lógicas, você percebe que há uma complexidade muito grande por trás. Existe também outro princípio, que é o princípio da aceleração e também do desacelerar. É a mesma coisa como eu falei do movimento do... Ele é um pouco parecido com o movimento anterior, nesse caso com o princípio anterior, mas o princípio anterior é seguir em frente e sobrepor, ou seja, tem a sobreposição de uma animação em cima da outra. Já o de seguir, o de acelerar e desacelerar, a gente precisa exatamente dar princípios também da física, e esse movimento é um movimento em um movimento, por exemplo, que você tem exatamente, ele é muito rotineiro, principalmente em jogos, em termos de frames, de termos mais frames no início e mais frames no final. Por exemplo, se a gente quer exatamente ter o efeito de acelerar, ele vai ter exatamente mais frames no começo e no final, e algo assim, olha só, deixa eu mostrar. A gente está exatamente aqui, você percebe que a bola está iniciando, né, olha só, com esse tipo de movimento, você vai ter mais frames lá no final. Já nesse outro aqui, eu vou ter exatamente o princípio, quando ele bate, né, nesse caso, ele vai ter mais frames aqui e no final vai ter pouco frames, porque exatamente ele é como se ele atingisse um pico, e aí nesse caso depois ele cai, aí quando ele cai exatamente, ele vai ter exatamente esse efeito. Quando ele clica no chão, por exemplo, ele vai dar impulso à bola, com a força voltada para ele contra, e ele vai fazer com que ele tenha mais frames no começo, aí depois, quando você percebe até isso na prática, né? Por exemplo, uma bola chega até um certo limite, aí parece que ele parou lá em cima, aí como ele não consegue mais atingir mais nada, aquela velocidade, né? A gravidade, vai permitir que a gravidade ele vai descer, e aí quando ele desce, você percebe que a própria gravidade vai permitir com que ele tenha uma aceleração. Então, ao acelerar aquele corpo, ele vai dar exatamente aquele efeito de ser mais rápido no final, e aí você precisa de mais frames. Então, você precisa ter exatamente esses princípios bem claros de aceleração e desaceleração, ou seja, em que momento o personagem ou até mesmo o objeto, ele acelera ou desacelera, com base também das leis da física. Então, você precisa levar em consideração isso. Também nós temos o princípio do movimento em arco. A gente sabe que nossa representação no nosso mundo não é robótico, né? Tipo, ninguém se movimenta de uma forma como um robô, exceto se for os jogos mais antigos do RPG, né? Tipo, aqueles mais... o personagem andando, correndo, batendo na parede igual um maluco, mas enfim. A gente tem exatamente movimentos que não são mecânicos, e aí a gente tende a não ser retilíneos sempre, nesse caso. Então, quando se trata de personagem, nossos membros costumam fazer arcos e parábolas. Isso é comum nas trajetórias utilizadas para gerar realismo. Por exemplo, aqui, por exemplo, o personagem se movimentando em acho que é uma gangorra, né, que chama-se, gangorra não, balanço, né? Então, tem exatamente um movimento de arco pertinente aqui no movimento. Se você fosse colocar uma criança somente nessa posição aqui, não faria sentido, né? Porque a gente percebe que você tem todo o movimento pertinente no movimento de arco. Então, você teria que trazer também esses realismos para dentro dos jogos, dos personagens que você está desenvolvendo. Então, esse também é um dos princípios também básicos que acontece tanto no princípio 2D, como também no princípio 3D, nesse caso a modelagem 2D ou 3D. Tem também o oitavo princípio, que é da ação secundária. A ação em si, numa cena em si, você tem exatamente, para torná-la mais dinâmica, você tem a questão de dois personagens interagindo entre si, ou um personagem com um objeto. Por exemplo, dois personagens brigando, né, tipo uma luta. Você tem exatamente um dando o morro, né, o soco, por exemplo, e o outro personagem se esquivando. Então, você tem exatamente uma ação secundária de bloqueio, por exemplo, ou até mesmo de reação com base naquela ação do outro personagem. Então, os princípios também adotam essa mesma característica no nosso mundo real, ou seja, a gente, teoricamente, na verdade, na prática, a gente tem exatamente esses princípios de reações quando a gente espera, por exemplo,
uma ação, tipo uma bola caindo no seu rosto e você tenta se defender. Então, a cena, para tornar a cena mais dinâmica dentro dos jogos e também em desenhos, é interessante sempre ter uma ação secundária. Essa não precisa ser separada do personagem ou objeto em si. Elas podem trabalhar juntas, podendo ser mais uma parte de uma roupa que se mexe em movimento separado do corpo. Por exemplo, ou até mesmo dois personagens dentro, por exemplo, um em cima do cavalo, por exemplo, você percebe que tem dois personagens aqui, e você tem um cavalo, e tem acho que talvez seja uma mulher, isso aqui, se não me engano. Aí você tem exatamente os movimentos do cavalo e a reação do personagem com base nesses movimentos. Então você percebe que nesse momento que o cavalo está pulando, na verdade, mais para cima, né? Então ela não tem como manter uma postura como essa ou como essa aqui, né? Então teria que ter exatamente o movimento dela para trás. E quando ela tá, esse cavalo aqui está com esse movimento mais para frente, né? Então ela retorna para trás. Então você percebe que existe exatamente um princípio, na verdade, eu acho que o personagem principal é exatamente o cavalo, porque ele que está determinando a ação, né? Não é ela que controla o cavalo, e sim o cavalo que controla ela. Então você percebe que tem exatamente uma ação secundária com base na ação primária do personagem principal. Tem também um outro princípio, que é o princípio do time, ou temporizador, que se refere exatamente ao tempo de uma ação que está adequado ao seu correspondente, de acordo com as regras da física, né? Você tem exatamente quando temos uma ação de um time errado sobre uma ação que está atrasada ou até mesmo mais rápida demais. Então, você consegue gerar exatamente um temporizador. Você tem exatamente isso pertinente dentro dos jogos, né? Por exemplo, você consegue, além dos princípios de aceleração e desaceleração, você tem exatamente o tempo. Porque, olha só, quando a gente tem exatamente uma bola que está, vamos supor, uma bola de tênis que está quicando no chão, né? Por exemplo, dá aquele impacto lá no jogador, na quadra. Naquele momento em que ele está lá em cima, ou seja, quando ele cai a primeira vez, ele vai subir um pouco mais alto, aí depois ele vai cair, aí obviamente vai ter a ação descontínua da desaceleração, né, por exemplo, da gravidade, vai permitir que ele vai subir um pouco menor do que o outro. Então você teria que exatamente ter exatamente esses efeitos. Então você percebe que até o momento que aquela bola vai parar no chão. Ele vai rodar, rotacionar às vezes no chão, e depois você coloca uma regra de remover aquela bola no jogo. Mas você percebe que teria que ter exatamente esse tempo, né? Por exemplo, o fato de dar esse efeito como aconteceria no mundo real, ou seja, a bola caindo inicialmente mais rápido, depois cai mais lento e assim por diante. Então, isso aí seria o temporizador que você precisa ter nos princípios adotados na construção dos personagens dentro do jogo ou dos objetos. Um outro princípio também é o exagero. Esse princípio é usado principalmente nos desenhos, né, tipo desenhos 2D ou 3D também, para dar exatamente aquele movimento. Eu sei que o exagero em si a gente não acontece na prática, né, por exemplo, vamos supor uma pessoa chorando ou uma pessoa assustada, é um susto, mas para deixar característico dentro dos desenhos e deixar ele mais impacto, a gente vai se basear com base nessas expressões do nosso mundo, do mundo real, nesse caso, a realidade, vai gerar ações, expressões e sentimentos. Então, a gente vai ter um pouco de forma exagerada, né? Nesse caso, a gente pode entrar um pouco de sutileza de certos gestos e acrescentar um pouco de exageros, nesse caso, usando recursos que facilita isso. Por exemplo, aí você percebe o personagem engolindo o outro, né? Dando um exagero exatamente na cena. Você pode também perceber exatamente isso dentro dos desenhos. Por exemplo, uma cara de espanto, né? Por exemplo, dando essa sensação, né? De que você precisa exatamente ter um equilíbrio também, mas você pode exatamente exagerar em alguns momentos no rosto do personagem, ou até mesmo na cara do espanto, ou até mesmo na ação em si do personagem sendo devorado, por exemplo. Enfim, tem exatamente algumas ações que vocês podem ter esse exagero, mas nem você tem que ter um pouco de sutileza, não é só exagero, tem que ter, em algum momento, né, por exemplo, na expressão, pode ser aplicado. Então, esses princípios podem ser adotados também dentro dos jogos. Também, ele é pertinente também dentro dos desenhos e nas animações 2D e 3D.
Bom, aqui eu vou ter exatamente a questão do exagero. Bom, os dois últimos princípios, ele envolve exatamente características de desenhos sólidos, o que significa dizer que ele trata princípios mais da perspectiva de profundidade, né? Então, perspectiva e profundidade, volume e peso bem pertinentes nas animações. A gente vai conseguir colocar um desenho tendo em mente, por exemplo, os ambientes tridimensionais com luz, sombra, ele é fundamental. Então, a gente vai ter exatamente aqui, ele tem que obedecer exatamente o próprio comportamento do corpo do personagem. Por exemplo, no Mortal Kombat, aquele gorro, né, que tem 4 braços, você percebe que aquele personagem, você vai ter que colocar uma massa nele maior do que um personagem, por exemplo, como Sonya ou Liu Kang, por exemplo, certo? Então, você percebe que até mesmo a altura do personagem tem que ser um pouco maior, o peso associado com você estar batendo no personagem, por exemplo, a forma como ele cai no chão, ele tem que obedecer esses princípios, ou seja, do que é o comportamento do corpo humano, ou seja, das expressões do mundo real para dentro do jogo, né, para dentro da animação. Então, a gente tem que utilizar esses princípios também dentro do conceito quando está fazendo animações, certo? Então, a obedecer às propriedades do que é esse personagem. Por exemplo, você percebe que um objeto, você consegue ter desenhos mais volumétricos, e aí você percebe que talvez, como por exemplo, se você colocasse dentro de um jogo, o peso dele aqui, ele vai ter uma massa, você dá aquele efeito de que realmente ele é mais pesado mesmo, comparado com um efeito dentro de um jogo, por exemplo, um personagem mais leve, por exemplo, o Sonic, né? Você percebe que dá aquela leveza. E aí, os desenhos volumétricos aqui, eles têm que dar exatamente essa visão de coisas mais robustas, mais pesadas, então é utilizado também dentro dos conceitos de animação. Isso significa dizer que vai ter desenhos que funcionam de maneira adequada dentro de um ambiente com perspectiva e profundidade. Então, você tem exatamente a perspectiva e profundidade bem definidas, dando volume e peso para essas animações. A gente vai conseguir colocar um desenho em mente, por exemplo, um ambiente de forma tridimensional, com a questão de luz e sombras bem pertinentes, ou seja, bem característicos do personagem, certo? Então, isso aí é outros princípios da animação. Também nós temos o princípio do apelo. É aquele que dá aquele impacto mesmo, né, de apelativo, né, porque a carisma daquele personagem, e aí você pode ter um mocinho, tanto um mocinho bem característico, né, o apelo, como também o vilão. Você percebe que quem é o vilão, até mesmo pela característica do rosto, né, por exemplo, os vilões, eles colocam sombra no olho, por exemplo, ele é um pouco uma cara de mal, por exemplo, então você precisa trazer esses princípios também na forma de desenvolver os personagens e deixar eles bem característicos, né, na animação. Certo? Então, ele precisa impactar o público, ou seja, gerar empatia do público, e isso gera exatamente através da perspectiva do apelo. Você tem exatamente isso bem pertinente no jogo, no desenho do Dumbo, que é um personagem muito fofo, né, você percebe, e ele apela exatamente pela fofura, permitindo que as pessoas se identifiquem com ele. Bom, esses princípios aqui são regidos através das animações, ou seja, vocês utilizam eles para fazer as animações de uma forma mais fácil, ou seja, obedecendo esses princípios, vocês vão ter a qualidade na construção de personagens 2D ou 3D. Mas tem duas dicas também que são úteis para produzir animações. As dicas são referentes a um roteiro, você precisa ter exatamente esse roteiro, descrevendo exatamente tudo que vai ser feito nessa animação, ou seja, a sequência de passos, para quando for criar exatamente essa animação, a gente deixa isso de forma mais clara. Acho que talvez um outro princípio antes disso, nessa outra dica, é observar o mundo real. Quando você quer fazer exatamente um jogo de futebol, você precisa dominar as técnicas do uso do jogo de futebol, ou seja, saber quantos personagens vai ter que ser desenvolvido, as mecânicas do jogo, tem que entender também como se os personagens vão ser 2D ou 3D, como é que vai ser trazer esses elementos, né, na forma da caricatura do personagem, do comportamento, então precisa colocar tudo isso em papel. Mas antes disso, precisa observar.
E a outra é para desenvolver uma boa animação, você precisa ter frames. Esses frames seriam sequências do personagem, fazendo com que ele dê exatamente a perspectiva relacionada ao aspecto de correr, por exemplo, pular ou até mesmo fazer uma ação dentro do jogo. Então, um conjunto de frames faz uma animação. Então, com base nisso, a gente tem exatamente algo que pode ser feito tanto numa visão 2D como uma visão 3D. Por exemplo, o personagem, quando você faz um personagem 2D, você usa, por exemplo, o CorelDRAW, uma ferramenta que pode ser útil, né, por exemplo. Então, por exemplo, se você quiser fazer um personagem para nadar, por exemplo, então teria que ter exatamente toda a sequência de frames que são características para o personagem nadar, ou seja, como é que seria exatamente o movimento das pernas, se vai ter exatamente o movimento dos braços. Então, eu posso montar essa sequência de frames dentro, ou seja, criar um personagem, um movimento, depois outro personagem, como a gente mostrou aqui nos princípios, né? Olha só. Aqui, por exemplo, se você fosse colocar essa animação, teria exatamente a animação do personagem caindo, ou até mesmo aqui do personagem, eu teria que ter esses 3 frames, por exemplo, dentro dessa perspectiva de animação do personagem, criaria primeiro essa cena, com ela aqui embaixo, depois aquele em cima, depois aquele embaixo, aqui do outro lado. Aí você montaria exatamente essa sequência. Como eu falei no começo do nosso vídeo, da nossa aula, um exemplo bem simples de que você pode fazer apenas com um prato de churrasco, desenhar um passarinho, por exemplo, no papel, colar nesse prato de churrasco, e no outro verso colar outro papel, só que no caso uma gaiola. Aí você pode fazer esse movimento, né, com os braços, com as mãos, por exemplo, do palito, e permitir que você tenha a animação do personagem, dando a visão de que o personagem está dentro da gaiola, por exemplo. Então é algo assim que a gente conseguiria fazer exatamente essa sequência de frames. Da mesma forma que seria exatamente aqui, olha só, o personagem caindo, por exemplo, você teria que fazer exatamente todos os frames para fazer com que essa capa exatamente tenha exatamente esse movimento, certo? Bom, esses 12 princípios e essas duas dicas extras vão ser úteis para que vocês construam jogos de uma forma mais fácil, os personagens dentro do seu jogo. Bom, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê até uma próxima.